Olá, bom dia. Bom, sexta-feira, né, 4 de abril, e o tema que eu escolhi falar hoje vai ser como a polícia enxerga a polícia. Então, a gente sempre discute essa visão externa, né, de como a gente enxerga a polícia, como a sociedade enxerga a polícia, mas uma coisa que é pouco discutida também, e é um assunto igualmente relevante, igualmente importante, é como a polícia se vê. Então, eh, um ponto bem específico e algo que eu normalmente até, né, quando estou discutindo com outros policiais e até gente de fora, né, do meio acadêmico, que a gente trata bastante, até que ponto, né, o policial que está atuando e está fazendo a sua ação entende as consequências dela e o quanto o que ele faz reflete nessa ética, né, nessa dicotomia entre bem e mal. Então, um ponto importante para gente avaliar é que não tem nenhuma pesquisa estatística com relação a isso é uma evidência empírica, mas em toda a minha experiência dentro da carreira, e inclusive vendo, né, depoimentos de outros policiais em outras corporações, é que esse policial que faz essa atuação, ele acha, né, ele acredita piamente que ele está numa guerra, né, do bem contra o mal, e que ele está do lado do bem. Então ele acha que o que ele está fazendo é uma coisa boa. É, e aí, tendo essa perspectiva, tendo essa visão, perceber que o policial que está fazendo aquela atuação que a gente acredita que seja nós, de fora, observando, acredita que seja uma forma de violência ou uma forma de agressão, do ponto de vista desse policial, ele está fazendo uma coisa maravilhosa, ele está tornando a sociedade mais segura, ele está melhorando o ambiente em que ele vive, para a família dele, para as pessoas que ele tem estima. E esse ambiente de guerra, né, essa situação de guerra, ela é mantida de forma constante com o passar do tempo. Então vamos pegar aí a construção, né, do inimigo da sociedade dos últimos, vamos lá, 50 anos. Né? Então, lá, década de 60, não só no Brasil, como boa parte do mundo, os grandes inimigos eram os comunistas. Então houve todo um mecanismo cruel de perseguição aos comunistas que envolvia a polícia. A polícia, né, genericamente falando, em amplo espectro. E essa polícia fazia todo tipo de coisa e valia a pena, valia ultrapassar os limites da lei, ultrapassar os limites da atuação humana, por exemplo, tortura, prisão irregular, né, para defender a sociedade, né, dessa tal ameaça comunista, dessa guerra que estava acontecendo. Nós tivemos aqui no Brasil a ditadura militar empresarial que replicou essa lógica. Né? Então, o golpe foi dado contra uma suposta, uma suposta intervenção comunista que aconteceria no país. E a partir dessa ideia de que existe um inimigo e que o inimigo está infiltrado, se criou todo um mecanismo de controle e exceção, né, no Brasil. Mas não foi uma exclusividade brasileira, isso aconteceu em vários lugares do mundo. É, e aí, na sequência, bom, comunistas não são tão ruins assim, ou talvez nem existam, ou talvez sejam só alguma coisa na nossa cabeça. Ficou difícil sustentar esse discurso por algum tempo. Eles tiveram que achar um segundo inimigo da sociedade. Então, foram os traficantes. Então, o tráfico de drogas agora é o grande inimigo da sociedade. Então, imagina, a nossa cultura inteira foi construída em cima de uso de substâncias, mas agora esse é o grande problema. E aí se criou toda essa cultura de buscar, né, o mesmo conjunto maligno de regras de exceção que foi aplicado na época da ditadura militar tem sido aplicado agora, porque a gente pode fazer, a sociedade, né, tem permitido que seja feito uma série de agressões, violências, exceções, no intuito de proteger a própria sociedade dessa ameaça dos traficantes. Para pensar, é exatamente a mesma técnica, a mesma lógica.
Né? Nos Estados Unidos evoluíram um pouquinho mais, aí os traficantes já não estavam mais dando conta, eles criaram um novo inimigo que é o terrorista. Então, agora todos, né, estamos fazendo todo tipo de coisa e a gente que observa o que acontece lá nos Estados Unidos, principalmente, consegue ver que foi aprovada a lei que permitia um monte de exceções, um monte de coisa que seria considerada inconstitucional em qualquer país do mundo, né, e eles foram autorizando essas coisas no intuito de se proteger desse novo inimigo que são os terroristas. Até eu me pergunto, quem serão, né, os próximos inimigos? A gente tem visto uma construção contra as pessoas LGBT. É muito provável que nós, LGBT, sejamos, né, os inimigos da próxima década. Vamos caçar os LGBTs para conseguir manter a nossa sociedade coesa. É, então, esse policial que está fazendo essa atuação lá na ponta, ele acredita realmente que cumpriu o dever. Ele não chega em casa e, meu Deus, meu dia foi horrível, foi uma pessoa horrível, ou eu atirei na pessoa, ou bati na pessoa. Não, ele acha que fez a coisa certa. Ele acredita mesmo que fez isso. Então, quando ele agride um jovem na periferia, ele acha que está certo, que ele está gerando segurança, que o mundo está melhor depois disso. Quando eles jogam granadas de gás, os foliões no nosso querido carnaval. Quando ele dispara, né, é, obviamente de forma ilegal, nas costas de um suspeito, simplesmente porque sim, porque ele achou que ele estava armado, porque ele achou que ele estava fugindo, porque ele achou parecido com alguém que tem um índice de periculosidade. Então, ele não acredita que ele está fazendo uma coisa ruim. Ele não tem consciência disso, ele não tem essa visão. E aí vamos começar a falar especificamente do Brasil. É uma construção muito forte que se tem da visão da polícia externa é feita a partir da mídia, televisão, novela, propaganda. E se a gente parar para observar todo o histórico de construção policial no Brasil, ele é bem diferente de construção em outros países. Em outros países nós temos séries sobre, nossa, como a polícia é maravilhosa, como a polícia resolve crime, como o policial foi super profissional. Nós não temos isso no Brasil. Até temos, mas uma escala muito pequena que nem compensa fazer a citação. Em geral, como que a polícia é retratada na TV? É um policial militar mal vestido, meio tanso, e subordinado ao delegado de polícia, que é um cara brabo, e normalmente também não é muito mais inteligente do que o policial militar. E tipo, é, não condiz com a realidade, né? Então, porque nós temos policiais que são inteligentes, apesar de haver alguma controvérsia na sua capacidade. Nós somos policiais, não são daquele jeito. E muito menos a polícia militar é subordinada à polícia civil. Teve uma novela, alguns anos atrás, que tratava essa situação de novo, apesar de terem sido feitas várias manifestações contrárias. Chegou a gerar uma moção de repúdio do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, né, contra a Rede Globo, porque ela estava usando essa ideia de novo, e aí faz com que as pessoas acreditem que uma polícia é subordinada à outra. De novo, vamos repetir, eu acho que termos duas polícias de ciclo interrompido é uma coisa muito ruim, praticamente nenhum outro país do mundo usa essa lógica de implementação, mas de qualquer forma é uma obra de ficção, e né, se ela está gerando alguma coisa, cabe a essas entidades fazerem a campanha, fazerem demonstração, mostrar que não é assim que funciona. Não vamos agora achar que porque uma obra de ficção está gerando uma ideia errônea na sociedade nesse quesito, ela seja particularmente problemática. Mas ainda falando da parte dos filmes. Então, a polícia no Brasil, ela não tinha essa autovisão muito bem formada. Então, quem está na polícia enxerga a polícia, mas quem está fora da polícia não consegue enxergá-la porque não tinha nenhuma obra, né, dessa de audiovisual com relevância suficiente para que se consiga montar esse consciente coletivo, como que a sociedade inteira vê a polícia e como que a polícia se vê. Mas isso mudou em 2007. Em 2007 houve o lançamento do primeiro filme do Tropa de Elite. Um filme muito bom, né? E já falei antes, a ideia do filme era fazer uma denúncia sobre a atuação inadequada da polícia, de como ela só gera mais violência, de como ela replica todo esse processo, mas por alguma razão, psicologicamente, ela funcionou de forma inversa, porque a partir daquele momento, todos os policiais, ou a grande maioria deles, começou a se ver como policial do BOP. Então começou a se ver como Capitão Nascimento, começou a se ver como o cara que sobe no morro e bota a culpa
né, de todas as mortes do tráfico no Playboy, que é uma construção muito simplista de como isso funciona, incorreta, inclusive. E, então tem todo esse contexto. Tanto que hoje, se perguntar para as crianças se elas querem, né, querem entrar na polícia, elas não dizem mais que querem entrar na polícia, elas dizem que querem entrar no BOP. Pegar no curso de formação de soldado e conversar com eles, a maior parte deles quer ir para o BOP. E o BOP é um pedacinho da polícia. E aí, esse processo fez com que essa identificação acelerasse e ficasse mais intensa. Uma prova cabal de como isso acontece, e não dá para negar, é que o filme do BOP foi lançado no dia foi lançado no dia 5 de outubro de 2007. 5 dias depois, só 5 dias depois, saiu um decreto interno da polícia, uma resolução, modificando a cobertura dos policiais do BOP para uma boina preta. Exatamente igual ao do filme. E, na verdade, na polícia se usava um boné. Se não me engano, era preto, mas era um boné. Então, até fisicamente eles queriam ficar iguais. Eles queriam usar a armadura do Homem de Ferro, a roupa do Batman, o uniforme do Super-Homem. Então, eles queriam se encaixar naquele visual, inclusive, não só na questão da atuação. E essa perspectiva trouxe uma série de problemas, né? Porque, como eu falei, o BOP é só um pedacinho pequeno da atuação da polícia. E o BOP só atua em operações especiais. Em operações especiais são as operações diferenciadas, por isso que são chamadas de especiais. Resgate à altura, ocorrência com armamento mais pesado, ocorrência com refém. Então, é um grupo específico de situações, de ocorrências que podem aparecer que não estão vinculadas ao policiamento rotineiro. Se todo mundo fizer a operação especial, ela vai deixar de ser especial e vai ser comum. A ideia de operação especial é que seja um grupo de destaque. E se a gente parar para pensar, olha só, vamos fazer uma analogia momentânea. Nós temos um médico. Estou usando médico porque o médico também faz a parte de prevenção e de intervenção. Se o médico está te atendendo e ele não te dá a atenção suficiente para na prevenção e tu acabas ficando doente e ele tem que fazer uma intervenção cirúrgica para resolver o problema que ele deveria ter resolvido na fase de prevenção, tu não achas que esse cara é um bom médico? Mas não, ele é um médico ruim, embora eu não tenha morrido, né, ele não fez o que deveria ter sido feito na fase anterior. A polícia funciona da mesma forma, então toda vez que ela tem que atuar de forma repressiva ou de forma restauração da ordem, é porque ela falhou antes na parte da prevenção. Então, achar que o cara que está lá na frente, apagando um incêndio, está fazendo um trabalho bom, é entender que o que ele deveria ter feito antes não foi feito de forma adequada. Então, não dá para transformar esse serviço da ponta, que é a tentativa de resolução do problema finalístico, na atuação principal. A atuação principal é o cara da prevenção, é o cara que está lá fazendo a sua ronda, é o cara que está no policiamento comunitário. Então, é importante que a gente comece a entender que esse cara que está lá atuando, restaurando a ordem, ele já é alguém que está resolvendo um problema que já deveria ter sido resolvido. É alguém que já está atrasado, já é a falência do serviço de segurança pública. Então, nossa mensagem de hoje é: nós precisamos de uma polícia que seja mais preventiva e menos reativa. E tentar ficar endeusando essas pessoas, esse tipo de serviço específico, esse tipo de serviço de atuação especial, como se fosse a elite e a massa da polícia que está fazendo um grande serviço de segurança pública, é totalmente inadequado. A gente precisa que a polícia resolva os problemas antes deles acontecerem, e não depois. É isso, muito obrigado, um ótimo final de semana.